Olá pessoal, muito prazer. Se você caiu por aqui de paraquedas, eu me chamo Renato e sou autor aqui do canal Guardiões da Luz, que é um canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e também um pouco de entretenimento. Essa é uma playlist onde eu leio reflexões que melhoram o nosso dia e fazem a gente pensar um pouco mais. Se você gosta dessa temática, seja muito bem-vindo e não esquece de deixar o like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Uma vez, há muito tempo atrás, me disseram: fale menos e faça mais. Naquele momento, essas frases soou quase como um conselho óbvio, talvez até simplista, mas com o tempo, ela foi ressoando em mim de maneiras que eu não poderia imaginar. Compreender o valor da ação em contraste com o discurso vazio foi uma lição muito difícil, mas extremamente necessária. Lembro-me quando, após ouvir isso, me sentir confrontado. Sempre fui alguém de muitas palavras, com ideias borbulhando na minha cabeça, planos, desejos, mas raramente algo saía do plano do abstrato. Era como se as minhas ideias tivessem vida própria, mas faltasse coragem ou disciplina para trazê-las ao mundo. Foi então que comecei a questionar: o que realmente significa agir? E por que é tão difícil transformar palavras em ações? Encontrei respostas nos escritos de Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo. Ele dizia que a vida não é curta, nós é que a fazemos curta, desperdiçando tempo com trivialidades. A frase me atingiu em cheio. Quantas vezes me peguei procrastinando, falando mais do que fazendo? Quantas vezes busquei razões externas para justificar a minha falta de ação? Sêneca me ensinou que o tempo é o bem mais precioso que nós temos e, sem ações concretas, estamos apenas desperdiçando. Perder tempo é perder a vida. Também fui profundamente marcado pelos ensinamentos de Epiteto, que nos lembrava que a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em ser mestre de si mesmo. Quantas vezes desejei que as circunstâncias externas mudassem, sem perceber que o que realmente precisava mudar era o meu interior. Ele dizia que não são os eventos que nos afetam, mas sim a maneira como os interpretamos. Quantas vezes fiquei preso em debates internos, planejando, ponderando, sem dar o primeiro passo? Epiteto me mostrou que as ações começam na mente e é preciso ter a disciplina para fazer as ideias se materializarem no mundo. Com isso, comecei a perceber que a verdadeira ação não é apenas um movimento físico, mas uma mudança de postura mental. Marco Aurélio, outro gigante do estoicismo, reforçou essa ideia em seus pensamentos. Ele nos lembra que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele vivia sob pressão constante como imperador, mas encontrava paz e direção na ideia de que tudo o que temos está em nossas mãos e tudo o que controlamos verdadeiramente está dentro de nós. Ao invés de falar ou esperar que as coisas mudassem, ele agia. Ele agia porque sabia que o tempo não espera, que nossas vontades e desejos não se realizam sozinhos. Foi com esses pensamentos que comecei a refletir sobre a minha própria vida. Quantas vezes, em momentos de crise, me prendi ao discurso, ao lamento, ao desejo de que as coisas fossem diferentes? Quantas vezes esperei por um sinal externo ou por um incentivo alheio ao invés de simplesmente agir? A vida exige ação, não palavras vazias. O estoicismo me ensinou que devemos focar naquilo que podemos controlar e deixar de lado o que está além do nosso alcance. Essa lição é dura porque muitas vezes nós queremos controlar o incontrolável, o tempo, as pessoas, as circunstâncias, mas como diz Epiteto, a única coisa que podemos controlar é nossa atitude perante os eventos que nos acontecem. As ações verdadeiras surgem dessa compreensão.
E quanto mais cedo agimos, mais cedo nos libertamos da inércia do discurso. Ao longo dessa jornada de autoconhecimento, percebi que o medo de errar muitas vezes era o que me impedia de agir. Mas também entendi que o erro é parte do processo de aprender. Falar é seguro, é teórico. Agir envolve riscos. E é exatamente isso que nos transforma. Sêneca nos lembra que errar é humano e persistir no erro é tolice. A ação por si só não precisa ser perfeita. Ela só precisa acontecer. Por fim, percebi que as palavras têm o seu lugar, mas a ação é que dá substância às nossas intenções. Falar menos e fazer mais não significa silenciar-se, mas agir com propósito, com foco no que é essencial. A vida, assim como o estoicismo nos ensina, ela é curta demais para ser desperdiçada em discursos vazios. O tempo que temos é finito e as palavras não irão preenchê-lo. São as ações que definem quem somos. Se você ficou até aqui, eu te agradeço demais. Deixe um like e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de ouvir.